Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje nós iremos meditar em Isaías capítulo 42, os primeiros versículos, falando sobre o servo escolhido de Deus, e este é Jesus Cristo. Antes mesmo de acontecer, o Senhor já anuncia o que Ele fará. Vamos meditar na palavra? Isaías 42, versículo 1. Vejam meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pois sobre ele, meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes, do outro lado do mar, aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu. Criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: Eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles, e você será a luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu, Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. O Senhor já estava anunciando o servo escolhido dele, que ele enviaria para trazer justiça. Jesus é a justiça de Deus. E Jesus quem traz justiça à terra. Nós vemos que a palavra diz que o Senhor Jesus, ele não vai apagar a chama que já está fraca. Ele não apaga a chama que já está fraca. Às vezes você tá com uma chama fraquinha, sabe? Tá difícil, tá caminhando devagarzinho. O Senhor não vai apagar a chama que tá fraca. Ele vai reacender a chama em teu coração. Não coloque fogo estranho. Não procure fogo estranho para reacender a chama. Eu não sei se a forma que eu estou falando todos entenderão. Mas eu quero que você tente compreender que o Espírito Santo de Deus ministra o teu coração, se for a hora de Ele falar sobre isso contigo. Às vezes nós tentamos buscar nas coisas dessa terra, em coisas que são palpáveis, ter um preenchimento no nosso coração, preencher um vazio, um espacinho que não consegue ser preenchido. Às vezes nós tentamos nos alegrar sozinhos, caminhar, seguir em frente sozinho. O Senhor entende a sua fraqueza e Ele não quer que você caminhe sozinho. Não procure nas coisas da terra para preencher o espaço no seu coração que é feito para que Jesus habite. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele é santo, eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo são um. E eles vêm junto morar dentro de nós, de todo aquele que abre o coração para Deus. Eu tive uma experiência com Deus e que não tive nunca outra experiência parecida com essa, em que o Senhor visitou meu quarto. Eu tenho um vídeo nesse canal falando sobre esse dia, mas eu quero falar sobre uma parte específica. É que quando eu ouvi a voz de Deus, Ele estava no meu quarto, eu não conseguia nem olhar, eu não tinha
não tinha coragem, eu não conseguia olhar. Era um peso da glória de Deus no quarto. E era uma paz e uma presença, mas ao mesmo tempo eu estava ali encolhidinha. Literalmente em posição fetal ali, encolhidinha. Eu estava deitada na cama. E quando o Senhor começou a falar comigo com o som de muitas águas, sabe, era um som, uma voz que não era uma voz. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando ali comigo. Um só Deus. Era como se a voz tinha mais de um ali, mas era uma pessoa. Você tá entendendo? Não sei se eu tô conseguindo explicar. E essa voz, ela não estava somente externa a mim. A voz ecoava em todo o quarto e dentro de mim. Era como se cada célula, e eu não sei se você vai compreender isso, mas era como se cada parte do meu corpo sentisse e ouvisse a voz de Deus. Era como se Ele estivesse falando dentro de mim e fora, no ambiente. Não era dentro de ouvir na mente ou ouvir no coração uma testificação. As minhas células reagiam. Eu sentia como se fosse uma corrente, não é elétrica, era algo quente, como fogo, queimar dentro de mim. Mas não era queimar de dor, mas eu sentia aquilo queimar dentro de mim. E eu não queria que parasse, que acabasse, porque a presença de Deus, sabe, a gente não quer sair da presença. Ali eu entendi, eu não queria mais. Quando a voz do Senhor começou a ficar mais distante e eu não sentir mais tão assim, que Ele estava ali falando comigo e a voz foi ficando mais distante, eu só pedi uma coisa: Senhor, eu quero ser cheia. Eu quero ser cheia, eu preciso ser cheia, cheia de Ti. Ele habita em nós, em cada partezinha do nosso corpo, cada célula. Ele está em nós, Ele habita em nós. E eu percebi isso mais claramente, de entender como funciona, se é que pode se entender como funciona, mas eu entendi um pouquinho mais como é o Senhor habitar em nós. Que nós possamos, com todo o nosso ser, com o corpo, com a boca, com a vida, adorar a Deus. Não tente preencher esse espaço de vazio com coisas terrenas, porque esse espaço foi feito para habitar o Senhor em você. A chama que está fraquinha, é o Senhor quem reacende. É o Senhor quem te fortalece. É o Senhor quem está contigo. Que você possa hoje se lembrar que o servo escolhido do Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo por amor a cada um de nós, para que nós não venhamos perecer por causa do nosso pecado, mas termos vida eterna. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas, 5 tinham azeite de reserva e as 5 não tinham, e foram buscar mais azeite. O Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. Mantenha a sua comunhão com Deus por meio do Espírito Santo que habita em ti. Tenha comunhão com o Senhor, que você tenha azeite de reserva. O Espírito Santo de Deus é o penhor, é a garantia da nossa salvação. E o único caminho é Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus nos leva a Jesus. Ele é a voz que nos direciona no caminho, que é Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por enviar o seu Filho, por enviar o teu Santo Espírito também, Senhor. Que nós possamos prosseguir em comunhão com o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Que não venhamos ocupar, Senhor,
com coisas dessa terra, o espaço que é destinado a Ti. Nós possamos, Senhor, adorar a Ti, somente a Ti, amar a Ti acima de todas as coisas. Nos ajuda, nos ensina a amar, Deus. Precisamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se essa palavra falou ao teu coração, se te abençoou de alguma maneira, se te trouxe a revelação, algo que você ainda não tinha entendido, algo que você quer aprender mais, passe à frente. Compartilhe, semeie a palavra de Deus. Se assim o Espírito Santo de Deus te direcionar. Seja sempre feita a vontade do Senhor em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.